Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A visão do Viegas. Arnaldo Viegas cursava o terceiro ano do curso jurídico de São Paulo. Havia 6, porém, que se achava matriculado na academia. Indolente e de pouca atilação para as ciências, distinguia-se somente entre os companheiros pela sua supina ignorância da ciência jurídica, e pelo atrevimento das suas graçolas para com os lentes, mesmo os mais sisudos e ríspidos. Sim, direito, porém, Arnaldo Viegas era profano, sabia, no entanto, de cor quase todos os poemas de Byron e Missé, cujos livros tinha por sua Bíblia ou Alcorão, mas sem que fraternizasse espiritualmente com as grandezas e sublimidades daquelas almas alucinadas pelo belo e pelo amor. Viegas apreciava-os unicamente por ver que esses grandes poetas, na extravagância de seus gênios, se compraziam de exaltar o vício e deprimir a virtude. Nisso achava ele desculpa às desordens da sua vida, desordens baixas, sem intermitências de horas de labor honesto, nem manifestações fulgurantes de talento. Viegas era bêbado como um marinheiro em terra, jogava toda a sorte de jogos, fazia ostentações em entrar nas mais sórdidas espeluncas, e, finalmente, era um consumado devasso, mais por perversidade e amor próprio do que por impulsão do temperamento. A sua conversa, quando não discorria sobre os paradoxos brilhantes de Byron e Missé, versava unicamente nas boas peças que pregava aos burgueses, nos calotes que passava ao alfaiate e ao sapateiro, nas mulheres casadas que seduzia, nas donzelas que lhe ofereciam a virgindade. Embora muito dissoluto, é escusado dizer que a maior parte dessas façanhas eram puras invenções suas. A pretensão que tinha, porém, de fazê-las passar por verídicas, demonstra perfeitamente o depravado fundo do seu caráter. Todavia, o Viegas figurava como torpe protagonista de algumas aventuras amorosas, e é de uma delas que vamos tratar. No tempo de que nos ocupamos, existia na rua de São Bento, em São Paulo, um velho marinheiro italiano, Pascoal Landini, que, as suas funções comerciais de mercador de alfinetes, grampos e agulhas, reunia-as de armador de igrejas, por ocasião de festividades religiosas, e fabricante de caixões e mortalhas para defuntos. Pascoal Landini era um velhinho magro, baixo, de barba muito alva e pontiaguda, e sempre o viam na sua pequena loja toucado com um barrete de veludo azul com borla preta, e óculos de aro de tartaruga, perfeitamente redondos e grandes. Contudo, o que mais chamava a atenção, na lojinha da rua de São Bento, não era o seu proprietário, nem os acessórios do seu vestuário, e sim uma criatura de beleza incomparável e suavíssima, Maria Annunziata, a filha do velho Pascoal, sempre a costurar, e sentada ao fundo da loja. Toda a estudantada desse tempo, calouros e veteranos, conhecia a loja do Pascoal por causa da bela costureira, e pelo interesse de lhe lançar uma olhadela amorosa, aliás nunca correspondida, iam frequentemente ao negócio de Pascoal abastecer-se de penas, lápis, papel e tinta. Pelas repúblicas falava-se muito a miúdo na formosura de Annunziata, e muito estudante fechava, às vezes aborrecido, o digesto ou o corpus juris, para abrir a arte de metrificação de Castilho, e fabricar versos em sua honra. Todavia, até aquela data nenhum se havia lambido com um seu sorriso. Annunziata parecia insensível aos olhares de fogo que a trêfega mocidade acadêmica lhe lançava, ao dirigir-se à escola, e até aos sonetos que os mais brejeiros lhe atiravam em papel dobrado em laçarote, aproveitando descuidos do velho Landini. Ora, aconteceu um dia morrer um estudante do segundo ano de Direito,
E tendo os rapazes resolvido fazer-lhe o enterro, por ser o colega paupérrimo, comissionaram Arnaldo Viegas para tratar da encomenda do ataúde da mortalha. Arnaldo dirigiu-se à casa do velho Pascoal para se desempenhar do seu fúnebre encargo, e, depois de lançar uma olhadela de fogo para Maria Annunziata, que parecia uma daquelas suavíssimas madonas dos pintores da Renascença, ensarrilhada no fundo da loja do armarinheiro, dirigiu-se ao velho nestes termos: Bons dias, senhor Pascoal. Venho fazer-lhe a encomenda de um caixão e de uma mortalha para um colega que morreu. Molto bene, respondeu o italiano, na sua língua, pois não falava uma palavra de português. E tomando uma fita métrica, perguntou a Viegas: La medida del suo amico? Que medida? Exclamou Viegas. La medida perfere o cagione. Ora bolas! Tornou Viegas, e nem disso me lembrei. Dunque! Exclamou o mestre Pascoal. Come fere io, senza la medida. Andate a portar-me lá, senhor. Não é preciso, senhor Pascoal, meu colega era exatamente da minha altura. Tome a medida do caixão por mim. O italiano, que, como quase todos os seus patrícios, era profundamente supersticioso, fez um gesto de espanto, ao ser-lhe proposto tal alvitre, e exclamou: Perdi o santo! Ec com cativo pensamento. Prendere la medida de um morto sopra di voi. Que esta non si fa, senhor, sarebbe funestissimo per voi. A bela Annunziata, ao ouvir as palavras do estudante, fez igualmente um gesto de horror, e, pela primeira vez nesta cena, levantou os olhos da costura. Aproveitou-se logo disto Viegas para envolvê-la em um longo olhar sensual, ao mesmo tempo que repetia a mestre Pascoal: Tome a medida, mestre Pascoal. Eu não acredito em agouros. Annunziata, ao ver essa insistência, não pôde conter-se. Parecia interessar-se pelo estudante. Oh! Non lo permettete, senhor. Que esto porta desgrazia. Arnaldo Viegas ficou radiante e cheio de si. Quis ostentar-se, aos olhos da moça, homem superior, despido de superstições. Assim, exclamou, confiando o bigode negro: Não vos incomodeis, bela signorita. Deixais que mestre Pascoal tome a medida. O que aos demais acarreta desgraça, para mim talvez seja a chave da felicidade. E tornou a dardejar uma chispa do seu olhar atrevido sobre a formosa italiana, que, enrubescendo, se inclinou sobre a costura, apenas pronunciando um simples ó. Mestre Pascoal, porém, encolhendo os ombros fleumaticamente, assim como quem queria significar que não era responsável pelo que acontecesse, disse, endireitando os seus óculos redondos de aros de tartaruga: Sia fatta la sua volontà. Ao mesmo tempo que desenrolava a fita métrica, fazia com que o rapaz comprimisse a fivela da mesma na fronte e corria-a até os pés. Em seguida, levantou-se com os dedos fixos na marca, e, lendo a numeração da fita, exclamou: Duometri e disse centimetri. Per la Madonna, acrescentou ele, tirando o barretinho e saudando Viegas em ar de troça, e voi siete um senhor defunto. Apesar de muito encouraçado contra agouros, Viegas estremeceu com a frase de mestre Pascoal. Mas, ao ouvir a Annunziata abafar um gritinho, também impressionada com o gracejo fúnebre do pai, logo as suas ideias tomaram outro rumo. Compreendeu que a sedutora virgem da rua de São Bento estava se interessando muito por ele, e isto encheu-o de prazer.
Efetivamente atraída por estranho ímã, Annunziata, logo no primeiro momento em que os seus olhos pousaram sobre Viegas, sentiu-se simpatizada por ele. Arnaldo pagou a conta e despediu-se. Da porta, lançou um último olhar a Annunziata e esta o mimoseou com um gracioso sorriso. Viegas não cabia em si de contente. Que conquista de mão cheia não ia ele fazer? Como toda a estudantada não se encheria de inveja e despeito ao vê-lo na posse inteira da rafaelesca Virgem da Rua de São Bento? Aquele sorriso era a porta aberta a todas as suas ousadias, e não seria ele, Viegas, que deixaria de entrar por ela. Assim, animado por esse sorriso, que lhe prometia tanta fartura de gozos e volúpias, Arnaldo Viegas começou a frequentar a loja de Pascoal Landini, cuja confiança e amizade soube captar em pouco tempo, pois o velho italiano era homem muito simples e de extrema boa-fé. 2 semanas depois que teve lugar a cena acima descrita, já Viegas tomava parte no macarrão e no vinho de Chantilly do modesto lar do armarinheiro, e daí a 2 outras semanas era ele completamente senhor do coração e da vontade de Annunziata, que havia subjugado desde o dia da encomenda do caixão. Sem o sentir, a bela jovem Annunziata achou-se perdidamente namorada do devasso estudante, e logo Viegas cogitou nos meios de poluir aquela cândida criança, que com tanto abandono e simpleza lhe ofertava o seu primeiro e virginal amor. Aproveitando-se de uma ausência de Pascoal que foi obrigado a dirigir-se ao Rio de Janeiro a fim de fazer sortimento para a sua loja, intrometeu-se na lar do honrado lojista onde Annunziata ficará, apenas com uma criada já velha. Annunziata amava-o muito já, para poder resistir-lhe. Viegas atirou-se-lhe com toda a lubricidade dos seus desejos e profanou-a. Pouco depois, alugou um quartinho na rua que dava fundo para a casa do italiano e todas as noites metia-se no quarto da rapariga, que cada vez o adorava mais. Durante 2 meses, Viegas foi assíduo junto da amante, porém, decorrido esse tempo, começou a enfastiar-se dela, principalmente por ter percebido que ela se achava grávida. Aquele infame era incapaz de qualquer sentimento nobre. Resolveu abandoná-la. Mudou-se de residência e nunca mais a procurou. Não tinha ele conseguido os seus intentos? Não alcançara transformar em impura Madalena a bela e recatada virgem que toda a academia adorava? Agora convinha-lhe demonstrar a sua superioridade, para que não parecesse qualquer burguês. Partiria a taça pela qual sorvera o mais suave dos filtros. Annunziata cobriu-se de mágoas com o súbito abandono do pérfido amante. Escreveu-lhe por diversas vezes e não obteve resposta. Ralavam nos desgostos, começou a compreender que tinha sido traída, até que, afinal, amiudando mais as cartas ao celerado, este, com o maior cinismo, mandou dizer-lhe verbalmente por um moleque que o não apoquentasse mais com cartas e choradeiras, que andava muito preocupado com os seus estudos e exames para perder tempo em responder a lamúrias de mulheres histéricas, e, finalmente, que não fosse tolo em insistir com ele para pedi-lo em casamento, pois ela bem devia compreender que um rapaz da sua posição e futuro não era para casar com a filha de um armarinheiro, um reles burguês fazedor de caixões de defunto. Tanto cinismo e brutalidade partiram, uma por uma todas, as cordas da alma da bela italiana. O seu débil corpo não pôde resistir a tão duro golpe, intensa febre levou-a ao leito de onde só saiu alguns dias depois para ser levada ao cemitério. O seu pobre coração estalara de dor, e, ao partir-se, levará-lhe a existência. O velho Pascoal Landini sentiu-se ferido profundamente nas suas vivas e únicas afeições com a morte de sua dileta Maria Annunziata, retrato vivo da esposa que perderá havia anos.
Desde o dia em que a gentil criatura cerrou os olhos à luz do mundo, nunca mais abriu o armarinho. Tornou-se taciturno em extremo, evitava falar com as pessoas de seu conhecimento, e passava a maior parte do dia encerrado no pequeno quarto em que dormia e onde lhe morrera a filha adorada, e cujos móveis e roupas conservava na mesma desordem e desalinho em que haviam ficado naquele dia tão angustioso para o seu pobre e velho coração. A rua apenas saía para dirigir a construção de um artístico mausoléu que mandara erigir no túmulo da filha, e, no dia seguinte àquele em que se ultimara a obra, encontraram-no morto no quarto de Annunziata. Feita a autópsia, verificaram os médicos que o infeliz ingerira uma forte dose de arsênico. Esses dolorosos acontecimentos, que tanto emocionaram os lojistas e fabricantes da rua de São Bento, pois Landini e sua filha eram geralmente estimados, não impressionaram, no entanto, o cínico que havia cavado aquelas duas sepulturas precoces. Arnaldo Viegas continuava na sua vida de dissipação, como outrora, e no seu íntimo alegrava-se até que a morte o tirasse de certos embaraços sociais para com a infeliz, cuja virgindade ele havia profanado. Pouco depois entrava em exame e por casualidade era aprovado com a nota simples. Rejubilou-se o pretensioso ignorantão com esse mesquinho triunfo escolar, e tendo naquele dia recebido a gorda mesada que a prodigalidade paterna lhe dispensava, resolveu festejá-la com uma lauta ceia oferecida aos amigos, no Corvo, a célebre taverna paulista da rapaziada acadêmica de outrora. Eram 11 horas da noite. Reinava mais expansiva alegria em todos os convivas, pois já algumas dúzias de garrafas haviam sido despejadas. Quando Arnaldo Viegas, que se achava na cabeceira da mesa, ergueu-se um tanto ébrio e, empunhando uma taça a transbordar de vinho madeira, exclamou: "Meus senhores, vou levantar o brinde de honra do nosso banquete. Sobre ele todas as taças se quebrarão." "Muito bem. Muito bem", responderam todos, enchendo os copos. "É um toast de respeito, meus senhores. Eu bebo a memória da rapariga mais formosa que meus lábios têm beijado nos espasmos do prazer. Eu bebo, senhores, ao perfeito apodrecimento da que foi outrora a mais perfumada e deliciosa das carnes. Eu bebo a memória de Maria Não pôde terminar o nome angélico daquela cujas cinzas queria profanar em uma orgia. Os seus olhos fixaram-se de repente em um dos ângulos da enfumaçada sala da taverna acadêmica. E o seu corpo principiou a tremer, caindo-lhe o copo das mãos. Os companheiros voltaram-se imediatamente para o canto onde se dirigira o olhar aterrado de Viegas, mas nada viram. Arnaldo, no entanto, ia ficando pálido, os seus lábios abriam-se, denotando a maior estupefação, e os seus dedos crispavam-se, como se ele fosse presa de horrível pesadelo. Efetivamente, surgia para Arnaldo uma visão medonha, pavorosa. Naquele momento de final de orgia, viu sair do canto da sala um fantasma, o finado Pascoal Landini, de barrete azul, óculos redondos de aros de tartaruga e fita métrica em punho. A terrível visão aproximou-se do libertino, que quis gritar, sem poder, não encontrando som algum na garganta. Os companheiros observavam espantados e silenciosos. Viegas viu, então, o fantasma de Pascoal desenrolar a fita, obrigá-lo a comprimir a fivela à fronte onde um suor frio deslizava, corrê-la até os pés, e depois erguer-se, endireitar os óculos para ler a numeração, e exclamar: "Duometri e dixi centimetri." E, exatamente como outrora, no dia em que fora tratar do enterro do colega, tirar o barretinho e à guisa de cumprimento trocista, acrescentar: "Per la Madonna,
Voiciete o senhor defunto. Viegas não pôde suportar por mais tempo aquele martírio. Reunindo todas as forças que tinha, articulou um grande grito e rolou inanimado no soalho da taverna. Tornando-se do delíquio, a sua primeira pergunta foi saber dos companheiros se tinham visto a alma do velho Pascoal tomar-lhe a medida para o caixão. Ninguém vira coisa alguma. Foi o vinho madeira que te subiu aos miolos, disse um colega. Proferiste um conto digno de Hoffmann ou do nosso Álvares de Azevedo, e disse outro. Ora, graças que temos um Maquibé na academia. Acho, porém, o teu banco um tanto burguês, acrescentou ainda outro. Senhores, exclamou Viegas todo trêmulo ainda e de uma palidez mortal, eu vi nesse momento o velho Laudini chegar-se a mim e tirar-me a medida para o caixão, exatamente como no dia em que com ele tratei do enterro do Deodato. Vi, senhores, não foi efeito do vinho, nem é conto que vos quero impingir, eu vi o velho Landini. Dessa noite por diante a razão foi desaparecendo aos poucos do atribulado cérebro de Arnaldo Viegas. Cessou os estudos, afundou-se cegamente na bebida e dentro de algum tempo estava completamente idiota. Com intervalos lhe surgia na mente confusa temerosa visão, o eterno mestre Landini a tirar-lhe a medida para o caixão. Em seus ouvidos zumbia constantemente o terrível gracejo do ar marinheiro. Duometri e disse centimetri. Per la Madonna voiciete o senhor defunto. Em estado de completo idiotismo vagou durante algumas semanas pelas ruas de São Bento, roto, esfrangalhado, sórdido, até que, afinal, sua família mandou recolhê-lo e meteu-o no hospício do Rio de Janeiro. No fim de alguns meses o seu corpo era dado à sepultura. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.